Matar a velha natureza para receber o novo de Deus. Podemos sentar. Aleluia. Só é o primeiro dia, tá, irmão? Glória a Deus. Olha aí por mim para a garganta. Glória a Deus. Então, nós completamos aqui aquela parte de que a vestimenta na Bíblia, ela traz uma representatividade da real situação do ser humano diante de Deus. Só você sabe, só você e Deus sabe se as suas vestes estão sujas ou se elas estão limpas. Só você sabe. Como estão suas vestes? Isso quer dizer, se elas estão sujas, é porque diante de Deus, você precisa ter um conserto. Se elas estão limpas, mas mesmo ainda assim você sempre precisa de renovo. Sempre é importante termos o renovo de Deus. Nós vamos concluirmos no livro de Lucas, já lemos, mas vamos reler novamente, capítulo 5. Agora o versículo 37. Capítulo 5, versículo 37. Nós vamos. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 37 diz assim: Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ninguém. Pois o vinho novo romperá os odres. Você pode estar perguntando, mas por que o vinho novo vai romper os odres? Entornar-se-á o vinho e os odres estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser colocado ou posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Jesus aqui ainda está lá conversando com os escribas, na casa de Levi, na casa de Mateus, naquele diálogo. A Bíblia não diz se os discípulos depois perguntaram de Jesus o que representava aquilo. Porque Jesus falava para a multidão em parábolas. Mas para os seus discípulos, no particular, ele falava claramente para que eles entendessem. A Bíblia não diz qual foi a explicação que Jesus deu para esta parábola. Mas nós podemos, à luz da Bíblia, estudando, observando, compreender, entender o que Jesus estava querendo dizer. Já vimos, percebemos o que Jesus queria dizer em relação à vestimenta. Ele não quer que você fique remendando a sua roupa. Ele quer te dar uma roupa nova, uma nova roupagem, uma nova natureza. Quer que você se vista de uma nova natureza. Acabe de viver, pare de viver de remendos, de adaptações na sua vida. E busque uma nova roupagem para você, matando a natureza terrena e se revestindo de uma nova natureza que é criada por Deus em verdadeira justiça e santidade. Mas quando nós chegamos aqui, quando Jesus, ele falou da vestimenta, eu posso imaginar que muitos, talvez, escribas compreenderam e entenderam sobre a antiga aliança e a nova aliança. Que Jesus não estava trazendo remendo para a lei de Moisés. Ele não estava remendando nada. Ele estava trazendo o novo. Por isso que a vida
de Mateus foi transformada. Porque Jesus estava levando o novo para ele, não remendando a antiga aliança. E depois, de repente, Jesus muda a configuração da roupa, da vestimenta, e ele passa a falar de vinho e de odres. Ele vai lá para a agricultura. Ele vai falar de vinho. Ele fala de vasilha que guarda vinho. E Jesus vai falar tanto do vaso velho, como do novo vaso. E também Jesus fala do vinho novo e do vinho velho. E a combinação que deve ter. Porque talvez você está tentando fazer a coisa certa de modo errado. Tentando se ajustar diante de Deus de maneira errada. Mas o próprio Jesus aqui vai nos mostrar os meios, a maneira a qual nós podemos nos encher de Deus. Ele aqui faz uma proposta muito clara para nós. Porque a resposta de Jesus, e ao contar esta parábola, ele estava falando, respondendo uma pergunta dos escribas sobre o jejum. Por mais que ele falou aqui da antiga aliança e da nova aliança, do antigo, a lei de Moisés e a nova aliança que ele estava trazendo, a resposta era sobre o jejum. E o que é importante? Escute bem, qual é o contexto de tudo isso? Você pode acompanhar aí no seu celular, onde está escrito, não se põe vinho novo em odres velhos. Embaixo está escrito assim, no primeiro século, no ano 100, na região de Israel, isso aqui no tempo de Jesus, era armazenado o vinho era armazenado em odres. Os agricultores iam lá, faziam todo o processo do vinho, e chegava a hora agora de colocar o vinho na vasilha. Então, hoje nós temos as garrafas, temos garrafas. Naquela época não tinha garrafa, então o que eles faziam? Eles usavam uma vasilha que na época chamavam de odres. E como era que era feito? Ou de que era feita essas vasilhas? Esses recipientes eram feitos de peles de animal. Podia ser da pele de uma cobra, não sei, de qualquer tipo de animal que se dava para fazer um odre, uma vasilha para guardar vinho, ou água também, Usava ali para também carregar água, quando fazia as viagens longas, se carregava o odre. Então, o que nós vemos? Que esses odres eram feitos de peles de animais. Você lembra, se você estudar ali o livro de Êxodo, a partir do capítulo 25, a construção do tabernáculo, você vai ver que tudo que foi usado vamos dizer, eu quero chamar de tecido, era feita de peles de animais. Tudo. Os tapetes, as cortinas, na época. Então, tudo era feito de peles de animais. Então, o odre, na época de Jesus, também era um recipiente feito de peles de animais. Os odres novos eram flexíveis. Ou seja, vamos dar um exemplo para você. Se de repente você pega alguma coisa que é feita de couro, e você, uma vasilha, isso acontecia com odre. E quando eles jogavam um odre novo, pegavam um odre novo, eles jogavam o vinho, o que aquele vinho ia fazer? Eles fechavam o odre, eles iam fermentar. Então, quando ele fermentava, o que ele fazia? Ele esticava. Ia esticando, esticando. Usava aquele vinho, colocava um vinho novo novamente naquele odre. Ele ia esticando, de maneira que chegava um tempo que eles não podiam mais pôr vinho novo naquele odre velho. Porque se eles colocassem, ele já estava esticado, ele ia se romper. Compreenderam? Ou não? Então ele ia se romper. Então Jesus está falando de uma forma figurativa daquela época, para que eles compreendessem o que Jesus estava falando. Então o que Jesus estava dizendo? Usou um meio deles, da época deles, para explicar
que o novo de Deus, aquilo que Deus quer trazer de novo para o ser humano, não pode ser colocado no odre velho. Não. É isso que Jesus estava falando. Então o que aqueles homens faziam? Eles pegavam, com um certo tempo, eles já não usavam vinho novo no odre velho, porque se eles colocassem, foi o que Jesus disse, rompem-se os odres e se estraga tanto o odre como o vinho. Então não se põe vinho novo em odres velhos. Não se põe, né? É isso que Jesus estava falando. Por outro lado, né, Jesus estava dizendo que o vinho velho era uma delícia, e é verdade, né? O vinho mais antigo era muito bom, era maravilhoso, era delicioso, mas quando nós trazemos isso para os nossos dias, o que Jesus estava querendo dizer? Qual a mensagem que Jesus estava falando naquela época para aqueles homens que perguntaram sobre o jejum? E qual é essa mensagem que ele entregou lá para eles? É a mesma mensagem que ecoa até hoje para nós também. Né? Jesus estava falando de quê? De transformação pessoal do ser humano. É isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo que assim como o vinho novo, ou novo de Deus, então assim como o vinho novo precisa de odres novos, Jesus está dizendo que uma transformação espiritual necessita de um renovo em nossas vidas. Então Jesus está dizendo que da mesma forma que para ter vinho novo tinha que ter odres novos, ele está dizendo que está nos ensinando para que haja uma transformação espiritual na nossa vida. Jesus exige que nós tenhamos um coração renovado e um coração restaurado. Um coração ou uma pessoa que esteja disposto a ter um renovo na sua vida. Porque ele não pode colocar vinho novo em odres velho. Vinho novo na Bíblia se refere ao Espírito Santo. Na maioria das vezes que o próprio Jesus disse, no último dia da festa, né? Ele disse, se alguém quer vir a mim, né? Quer vir tomar da água, venha. Ele exemplificou a água, mas tanto vinho como água, na Bíblia, está falando do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. E eu quero dizer algo para você. Nada é mais poderoso para trazer renovo em nossas vidas do que o Espírito Santo. Porque assim, quando o Espírito Santo vem em nossas vidas, quando ele vem e ele renova o nosso espírito, o espírito humano. Ele traz um renovo tão poderoso, tão extraordinário, que te traz ânimo, que te traz força, que te traz alegria, que te traz felicidade, que tira até a preguiça, né, daqueles que têm preguiça, que tira o desânimo da pessoa, porque aquela pessoa acabou de ter o quê? Um grande renovo na sua vida. E Jesus está dizendo, se vocês querem ter uma transformação espiritual, se vocês querem ter uma vida renovada, vocês precisam estar dispostos a serem um vaso novo. Porque ele disse que não vai colocar vinho novo em odres velho. Nós não podemos receber o poder de Deus e as verdades de Deus e tentar encaixá-la nas coisas velhas da vida, da nossa vida. Não, eu sou assim, eu vou ser assim, eu faço o que eu quero, eu ando como eu quero, eu vivo como eu quero. Você está querendo encaixar o pano novo na roupa velha, não vai dar certo. Você está querendo colocar vinho novo em odres velho, não vai dar certo, vai se romper, vai se perder. Você precisa estar aberto a mudanças na sua vida.
Se você quiser vinho novo, se você quiser o novo de Deus, a primeira coisa que você precisa estar aberto ao arrependimento, aberto à confissão de pecado, aberto a se humilhar na presença de Deus, a buscar um renovo da sua mente, da sua alma e do seu espírito e do seu corpo na presença de Deus. Então você pode avaliar em todas as áreas da sua vida, onde você está tentando encaixar as coisas de Deus, mas da maneira velha, nos padrões velhos, nos comportamentos velhos, nos pensamentos velhos. Meu irmão, isso está falando de estrutura, da tua estrutura humana, de você como ser humano, como está a tua vida, como é que você está. Se você carrega uma estrutura da velha natureza, não tem como Deus colocar o novo dentro de você. Porque Deus não vai colocar vinho novo em odres velhos. E a minha pergunta para você é: você está disposto a ser um novo vaso? Você está disposto a ser um novo vaso? Para Deus colocar vinho novo dentro de você? Você está disposto a ser um novo vaso para Deus colocar o novo dentro de você, da sua vida? Ou você, tá bom, pastor, o vinho velho já tá bom, eu já estou tranquilo, eu já estou vindo para a igreja, eu já estou indo na IL de vez em quando, eu já venho na igreja de vez em quando, já tá bom, eu não quero nada novo de Deus, eu não quero nada, já tá bom o que eu tenho. Já estou satisfeito, eu ainda tenho aquela roupa velha, eu ainda ando na prostituição, eu ainda faço coisas erradas, mas está bom porque eu não tenho nenhum compromisso na igreja, eu não tenho nenhum cargo na igreja, então já está bom para mim, está bom, deixa eu ficar aqui no velho, o velho é bom também. Deus não quer que você viva de remendos. Não adianta querer remendar o vaso. Não dá, vai vazar. Vai vazar. Você precisa avaliar os padrões de vida que você está vivendo. O texto também fala de quê? Da resistência a mudanças. Tem pessoas que resistem à mudança de Deus. Deus quer mudar ele. Deus quer mudar a vida dele. Deus quer mudar a vida dela, mas está resistindo e resiste o novo de Deus na sua vida. E tem muita gente aqui que está resistente ao novo de Deus. Mas eu espero que Deus faça como lá no retiro espiritual, né? A gente pega aquele vaso e quebra. E Deus refaz, e Deus refaz, e Deus refaz. Deus tira o que não presta. Eu espero que nesses 3 dias Deus tire essa roupa velha de você e jogue fora. E Deus diz assim: anjo, veste roupas finas nele. Muitas vezes nós estamos preferindo o vinho velho porque é confortável. Mas Deus pode estar nos chamando. Deus pode estar te chamando hoje para viver e experimentar o vinho novo. Eu vou repetir. Deus pode estar te chamando hoje para experimentar o vinho novo. Deus está te chamando hoje para experimentar o vinho novo. Aleluia. Será que estamos rejeitando o novo de Deus na nossa vida? Será que você está rejeitando o novo de Deus? Você vai ficar dizendo: não, Deus, eu não quero. Eu vou jejuar, Senhor, porque eu quero comprar uma casa. Eu vou jejuar porque eu quero um carro. Eu vou jejuar porque eu quero crescer na minha empresa. Eu vou jejuar, Senhor, porque eu quero melhorar, eu quero emagrecer um pouquinho. Não! Eu vou jejuar porque eu quero ser um vaso novo, Senhor. Eu quero ser um novo vaso para te colocar o teu novo dentro de mim. Eu quero carregar muito azeite dentro de mim, Senhor.
Eu quero estar cheio de azeite. E quando você estiver cheio de azeite, vem a casa, vem o carro, vem a prosperidade, vem o crescimento. As outras coisas vos serão acrescentadas. É assim que diz a Bíblia. Você está se opondo ao novo de Deus? Você quer provar o vinho novo de Deus? Você está desejando um vinho novo? Existem vinhos, né? De 10 mil reais, de 15 mil reais, de 20 mil reais, 30 mil reais, de 50 mil reais. Mas esse vinho que eu estou falando, que Jesus está falando, ele não tem preço, porque não tem dinheiro que pague. Ele é caro, mas ele é de graça. Mas só que exige sacrifício. Você tem que estar disposto a ser um novo vaso. Você tem que estar disposto a se sacrificar. Colocar o teu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. O vinho novo ilustra o novo que Deus tem para a sua vida. Você crê que Deus tem algo novo para a sua vida para esse ano? O odre, por sua vez, fala da estrutura humana, seu estilo de vida, de comportamento, como você está vivendo. Você tem estrutura para receber o novo de Deus? Jesus está dizendo que a obra nova de Deus não pode ser recebido numa estrutura velha. Porque vinho novo só se põe em odres novos. E a minha pergunta para você nessa noite é: você está disposto para ser quebrado? Porque o jejum quebra. O jejum machuca. O jejum nos humilha. O jejum arrebenta o nosso ego. O jejum nos destrói muitas vezes, num bom sentido, de quebrar o que não presta. Mas se tem uma coisa que o jejum faz muito bem, é nos renovar. Você sabe por que você está aqui? Porque você quer um renovo. Simplesmente. Você está aqui porque Deus quer te fazer de novo. Sabe, eu estou aqui lembrando de uma história. Quem conheceu Billy Graham? Quem conheceu a história de Billy Graham? Um dos maiores pregadores americanos. É daquele livro Bom Dia, Espírito Santo. Billy Graham foi conselheiro de todos os presidentes dos Estados Unidos. Billy Graham foi o único pregador que pregou para o exército da Rússia e dos Estados Unidos junto, quando estava em guerra. Billy Graham uniu nações. Billy Graham foi um homem muito usado por Deus. Mas você sabe, acabei de me lembrar um dia que eu estava lendo uma história. E nessa história diz que um grupo de crianças ia ser levado para fazer um turismo na casa de John Wesley, um dos maiores pregadores e avivalistas que o mundo já conheceu. John Wesley, quando pregava, as pessoas se tremiam com medo do pecado e do inferno. John Wesley orava e dizia: Senhor, quando eu estiver pregando, que a minha palavra saia como fogo e que o coração das pessoas seja como palha seca. John Wesley, quando ia pregar, as pessoas choravam, se derramavam. Ele pregava 3, 4, 5 pregações durante um dia e nunca repetiu uma pregação sequer. A história diz que John Wesley orava tanto que na beira da cama, à beira da cama no seu quarto, tinha a marca afundada dos seus 2 joelhos. Billy Graham orava 2, 3, 4, 5. Billy Graham não, desculpa, Wesley, 5, 6 e às vezes até 7, 8 horas por dia. John Wesley estava lendo a história dele essa semana sobre o jejum. Era um homem de muito jejum.
Ele jejuava no mínimo 2 vezes por semana, mas ele não fazia o jejum dos fariseus. Ele jejuava dia de quarta e dia de sexta. Porque depois da igreja primitiva, a igreja não quis, não praticava o jejum dos judeus, que era terça e quinta. A igreja passou, os primeiros cristãos, depois do ano 325, depois do ano 100, aliás, eles passaram a fazer o jejum. Todos a semana eles jejuavam 2 dias por semana, que era quarta-feira e sexta-feira. Wesley tinha uma chama pelo evangelho tão grande que ele não conseguia parar de pregar. Ele amava a mensagem. Era um homem que Deus sempre estava com ele. Wesley morreu já fazia muito tempo, e aquele grupo de criança foi visitar a casa de John Wesley. E quando chegaram, desembarcaram quando eles desembarcaram do micro-ônibus, do ônibus, eles entraram na casa de John Wesley, e a guia turística ia dizendo, olha, né, aqui era a sala de John Wesley, onde ele fazia os estudos, as pregações, aqui era a mesa onde ele comia, aqui era, ia falando, levaram por todos os lugares da casa. E quando aquelas crianças saíram da casa de John Wesley, todos entraram no ônibus e foram fazer a contagem, estava faltando uma criança. E a professora ficou angustiada das crianças, ficou agoniada, chamou a guia turística e olharam para um lado, ao redor do ônibus, entraram na casa, foram na cozinha, a criança não estava, foram na sala, a criança não estava, foram no escritório de John Wesley, a criança não estava. Quando elas entraram no quarto, elas se assustaram. Aquela criança estava com seus 2 joelhos no mesmo lugar onde John Wesley orava. E aquela criança chorava e dizia, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E elas não queriam atrapalhar a oração daquela criança, e aquela criança gritava, faz de novo Deus, faz de novo. Assim como tu fez com John Wesley, mesmo sendo criança. Aquela criança gritava, chorava, com os 2 joelhos dobrados, onde Wesley orava. E ela só dizia, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Aquela criança era Billy Graham. Se tornou um dos maiores pregadores da face da terra. Você precisa se levantar hoje e dizer para Deus, faz de novo. Você precisa se levantar hoje e dizer para Deus, faz comigo como tu fizeste com Billy Graham. Faz comigo como tu fizeste com John Wesley. Faz comigo como tu fizeste com John Knox. Faz comigo como tu fizeste no dia de Pentecoste, no Atos capítulo 2. Faz comigo quando tu fizeste com os discípulos. Faz comigo quando tu fizeste no início da igreja. Faz comigo quando tu me encheste do Espírito Santo. Hoje eu me sinto vazio, mas faz de novo. Você precisa gritar e dizer para Deus, faz de novo. Faz de novo como na primeira vez. Faz de novo como nos primeiros dias que eu entrei na igreja. Faz de novo como nos primeiros dias que eu conheci o Evangelho. Faz de novo quando eu tinha força de jejuar, de orar. Faz de novo porque eu quero sentir a Tua presença. Faz de novo porque eu quero ser cheio da Tua presença. Faz de novo como Tu fizeste com Moisés, que a glória era tão grande que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Faz de novo quando Tu desceste no monte Sinai e o monte fumegava. Faz de novo, porque dá saudade. Muitas vezes dá saudade quando a gente olha para a Bíblia. Dá saudade quando a gente olha para a história desses grandes homens e mulheres de Deus. Dá saudade quando a gente ouve a história do pastor Benny, que chegou em Manaus e ganhou no Amazonas milhares e milhares de almas e de vidas. Deus está procurando pessoas que queiram gritar bem alto e dizer, acende a chama do avivamento.
Acende a chama em mim, me incendeia por completo, me incendeia a minha vida e faz de novo. Eu quero ser um tição, eu quero ser uma tocha de fogo ardente. Faz de novo. E para me concluir, eu quero te contar uma história. Um grupo de missionários chegaram numa cidade. Eles armaram uma tenda. E eles colocaram o nome daquela tenda, Tenda dos Pentecostais. E todo dia tinha culto. Todo dia tinha culto. E muitas pessoas entravam. Deus batizava todo dia pessoas com o Espírito Santo. E uma criança, perto da tenda dos pentecostais, tinha uma menina, aproximadamente 12 anos de idade. E ela ouvia os hinos, os louvores da sua casa. E ela tinha muita vontade de ir lá na tenda dos pentecostais. Mas o seu pai não permitia. O seu pai não deixava. E ela tinha apenas 12 anos de idade. E aquela criança um dia foi passando, foi fazer uma compra para o seu pai, um mandado, e ela ia passando na frente da tenda dos pentecostais, e ela olhou, ficou com tanta vontade e entrou. E ela entrou. E ela sentiu tão bem, sentiu a presença de Deus. E ela perdeu o tempo, a noção do tempo, foi para casa. Quando chegou em casa, seu pai perguntou onde você estava. Ela disse que tinha entrado na tenda dos pentecostais. O seu pai, com tanto ódio, com tanta raiva, lhe deu uma surra muito grande. E ela ficou muito triste. E o seu pai disse para ela: se um dia você voltar na tenda dos pentecostais, você não é mais minha filha, e você não mora nessa casa, e nunca mais você vai me chamar de pai, e eu lhe chamarei de filha, e você vai sumir da minha vida. Mediante toda aquela situação, aquela criança um dia fugiu de casa e foi passar um culto na tenda dos pentecostais. Só que naquele dia, Deus batizou ela com o Espírito Santo. E ela voltou para casa. Quando ela chegou, tinha 12 anos de idade. Na frente da sua casa, ela viu uma sacola, estava cheia de roupa. O seu pai olhou para ela e disse: eu falei para você que se você fosse para a tenda dos pentecostais, você nunca mais ia morar na minha casa, e nunca mais você ia ser chamada de minha filha. E aquela menina de 12 anos começou a chorar. E aquele pai, pegou uma moeda, uma pequena moeda, e deu para aquela menina. E aquela menina disse: o meu Deus vai cuidar de mim. E quando aquele pai deu aquela moeda para ela, disse: então vai-se embora, que o teu Deus cuide de você. E aquela criança foi embora com 12 anos de idade. E ela foi parar numa escola de freira. Ela entrou, pediu para morar. E ela, todos os dias, começou a estudar naquela escola. E todos os dias ela tinha que limpar, junto com as suas amigas, o chão da escola, fazer a limpeza. E quando ela ia dormir, que ela dobrava o joelho dela, o poder do Espírito Santo era tão grande, que quando ela dobrava os joelhos, ela começava a falar em línguas. Ela começava a falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas. As suas amigas não sabiam o que era. E no outro dia sempre iam lá com a pessoa, com a freira responsável pelo colégio, e falava que aquela menina, o que acontecia com aquela menina. E a freira pensava que aquela menina estava com espírito, era uma bruxa, estava endemoniada. E no outro dia castigava aquela menina e dava mais serviço para ela. Mas todo dia, quando ela ia orar, quando ela ia dormir, antes de dormir ela orava. E quando ela ia orar, o Espírito Santo tomava conta da vida dela, e ela passava a falar em línguas. E assim foi anos e anos, e o tempo foi passando, e mais serviço, ela era humilhada. E quando foi um dia, a freira, diretora da escola, chamou ela na diretoria e disse: menina, o que acontece contigo? E ela disse: senhora, um dia eu visitei a tenda dos pentecostais. E naquele dia que eu visitei a tenda dos pentecostais, eu fui cheia do Espírito Santo.
E todas as vezes que eu vou orar, o Espírito Santo vem sobre mim. Eu não consigo me controlar. E eu começo a falar em línguas. É algo poderoso dentro de mim, tão extraordinário. E aquela freira disse: então me conta mais, me fala mais sobre o Espírito Santo. E ela começou a falar para aquela freira, e falar, e orou por ela. E de repente também aquela freira passou a falar em línguas e foi batizada com o Espírito Santo. Ela já era uma jovem. E um dia a freira chegou na escola e chamou todo mundo e disse: a partir de hoje a fulana não é mais aluna, mas ela vai dar aula de como receber o batismo do Espírito Santo. E a história diz que as crianças daquela escola, quase que todas receberam o batismo do Espírito Santo. E quando foi o dia, aquela menina voltou para sua casa, jovem já, com aquela moedinha que o seu pai tinha lhe dado. E quando o seu pai abriu a porta, estava arrependido. Ela pegou a moedinha e disse: está aqui, pai, o meu Deus cuidou de mim. Você quer o novo de Deus? Você quer o novo de Deus na sua vida? Você precisa ser um novo vaso. Você precisa se arrepender. Você precisa gritar. Você precisa se quebrar. Você precisa fazer com que teu corpo se torne um sacrifício vivo diante de Deus. Eu estava aqui lembrando do último jejum que nós fizemos ano passado, e ouvi o testemunho da irmã Heloísa. E ela disse no testemunho dela: cadê a Heloísa? E ela disse no testemunho dela que durante o jejum de 21 dias, por muitas vezes que ela entrou na sala de aula, ela não se contia, ela começava a falar em línguas, e os colegas ficavam preocupados para saber o que estava acontecendo com ela. É o poder do Espírito Santo dentro de nós. A pergunta é: você está disposto a viver o novo de Deus? Você está disposto a ser um sacrifício? Você está disposto a colocar o teu corpo como sacrifício? Por um longo período de 30 dias ou 40 dias? E dizer: Deus, me quebra. Eu quero ser reconstruído. Eu quero ser reconstruída. Eu quero o novo de Ti. Eu quero experimentar o que eu nunca experimentei. Eu vou fazer o que eu nunca fiz. Vai ser doído, vai ser dolorido, mas eu quero viver o que eu nunca vivi. Eu quero que Tu faça de novo. Eu falei para você que hoje só era o primeiro dia. Nós vamos viver uma experiência. Nós não estamos aqui para fazer um simples jejum. Nós estamos aqui para começar um movimento de um grande avivamento. Eu vou repetir que você não entendeu. Nós estamos aqui para começar um movimento para um grande avivamento. Começando por mim. Começando por você. Começando pelas IL, nas áreas geográficas. Começando pelos jovens, pelos senhores, pelas senhoras, pelas crianças, pelas nossas casas. Os demônios vão ter que sair. O mal vai ter que ir embora. Eles vão nos obedecerem pelo poder do nome de Jesus e pela unção que vai estar sobre nós. Porque todas as vezes que um grupo de pessoas se levantou para buscar Deus, em jejum houve um grande avivamento. Eu me levanto hoje para buscar a Deus. Ou em outras palavras, eu desço o vale hoje. E convido essa igreja para não ter medo de experimentar o novo de Deus. Fica de pé nessa noite.
Aleluia, aleluia, aleluia. Faz de novo. Faz de novo. Aleluia, 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 aleluia. Levanta as suas mãos. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos.